que você possa entender o restante, né, das demais atividades e acolher a pessoa à casa, né, a integrar a pessoa às atividades da casa. É bom para que a gente se sinta informado. E por que a gente faz isso? Porque mesmo sendo uma casa ligada à Federação Espírita do Paraná, como muitas outras aqui de Curitiba e do resto do Paraná, dos demais do Paraná, elas seguem as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, mas mesmo assim, cada casa tem um jeito de lidar, tem uma diretriz, uma vertente. Então, existem casas espíritas que só fazem assistência social, existem casas espíritas que só fazem estudo, que só fazem palestra pública, tem uma diversidade de escolhas de caminhos da qual cada casa quer trilhar. A nossa tem várias vertentes, a gente tem palestras, tem estudo, tem assistência e promoção social e várias outras coisas. Então, é por isso que a gente precisa se integrar, né, para saber quais as possibilidades de trabalho que a gente tem dentro da casa para quem vem com vontade de trabalhar, né? Além disso, nós temos na segunda-feira a nossa evangelização, tanto das crianças quanto dos jovens, tá? Nós temos a evangelização desde o maternal até a mocidade, que é até os 19, 20 anos, sei lá, alguma coisa assim. Então, caso vocês tenham crianças ou adolescentes que queiram trazer, fiquem à vontade, eles vão ser muito bem recebidos, sempre com aulas de muita instrução espiritual e doutrinária, para que eles possam dar sequência ao nosso trabalho aí. Além disso, nós temos muito importante, um trabalho que nós chamamos de atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, vocês já ouviram falar da CVV? Eu não sei o nome certo, mas acho que é Centro de Valorização da Vida, é isso? Então não errei, não, beleza. A CVV faz um trabalho belíssimo, principalmente sobre a prevenção ao suicídio. O trabalho do atendimento fraterno também funciona assim, não só direcionado ao suicídio, mas todas as dificuldades. Muitas pessoas encontram a casa espírita, na maioria das vezes encontram a casa espírita quando estão necessitadas de algum esclarecimento, com algum problema, alguma dificuldade, seja ela mediúnica ou seja ela na própria vida, de forma geral. E o atendimento fraterno é um momento em que a gente pode se reunir com uma pessoa num local reservado e conversar sobre isso. E se a gente tiver alguma diretriz doutrinária, alguma coisa que a gente possa auxiliar, e é sempre possível, a gente vai auxiliar, vai conversar para tentar chegar num esclarecimento, numa orientação para essas pessoas. Então, se vocês conhecerem alguém que está precisando bater um papo um pouquinho mais profundo sobre seus problemas, de uma forma privada, né, com privacidade, tragam para cá. É super importante. Às vezes a gente não dá atenção e a gente não sabe o que tem por trás daquela depressão, daquela tristeza, daquela apatia. Pode ser uma coisa muito grave e a gente vê resultados muito ruins, muito tristes aí na nossa sociedade. Dito isso, nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras, nós temos aqui às 2h, às 14h, um bazar permanente. O bazar, tem as meninas do bazar estão aí? Tem alguma das meninas do bazar aqui? Não, elas estão trabalhando. Então, o bazar é o seguinte: nós recebemos várias doações de brinquedos, de roupas, né? Quando a gente cansa da roupa, pega do guarda-roupa, né? Aquele pessoal gosta de fazer uma vez por ano assim, vamos mudar o guarda-roupa, vai lá, faz aquela limpa, tal, traz para o centro espírita. A gente reverte isso no bazar a preços populares para atender a comunidade e também os nossos assistidos. E esse pouco dinheiro que a gente consegue é revertido para o Instituto Semeando a Paz, que é um trabalho social, uma ONG, um projeto social mantido pelo Centro Espírita Paz, aqui na outra rua, na nossa antiga sede, que atende 40 jovens no período contraturno escolar. Né? Eles vão de manhã para o Instituto, tomam café, passam a manhã toda lá tendo reforço escolar, aulas de diversas coisas, profissionais, encaminhamentos, aula de inglês, matemática, auxílio, tal, várias coisas. E aí depois eles almoçam e vão para a escola, ou vice-versa. Aí o pessoal vem da escola e passa a tarde lá.
É um trabalho muito interessante para que a gente possa orientar os jovens e principalmente tirá-los das ruas, porque não tem muita coisa boa na rua para eles aprender, não. E ali a gente consegue, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo ao longo de 15 anos, se não me engano, já, de Instituto Semeando a Paz, belíssimos resultados com as crianças. E os belíssimos resultados que a gente diz é o seguinte: a criança arrumou um emprego. Aí a gente encontra, ô tio. Aí a gente fica feliz. Porque estou trabalhando no Condor, estou trabalhando não sei aonde, estou trabalhando. E é isso o resultado maior que a gente fica feliz. Pelo que o exemplo que as educadoras deram e todo o trabalho dos voluntários, para que eles valorizassem um trabalho digno e uma vida digna. Seguimos agora, já está na nossa hora. Façamos a nossa prece inicial para que a gente possa sossegar os corações. Vou pedir para a nossa queridinha Ana, minha como é que a gente fala? Não, colega de cidade. Aquela do mesmo lugar que eu. Conterrânea. Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Antes da oração, eu vou ler uma pequena mensagem de Emmanuel, que é do livro Passos da Vida, Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. Vamos vibrar em perdão? A gente sempre tem uma palavra que toca no nosso coração, né? Então, vamos pensar em perdão agora, junto com Emmanuel. Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência da reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade, traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos e sim emulação incessante à fraternidade entre os povos. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Emmanuel. Vamos então orar, vamos nos sentir relaxados, vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, do modo como o vemos, o entendemos, com seus braços estendidos para nos ouvir, nos abraçar. E é assim, Senhor, que nos encontramos nesse momento, unidos em pensamento, aguardando, Senhor, ansiosos por todo esse abraço que a espiritualidade nos dá durante a reunião pública, durante o passe, por toda a espiritualidade que vem aqui e visita cada lar e abraça cada um de nós, ouvindo os nossos pensamentos, nossas solicitações e os nossos agradecimentos. Mestre querido, gratidão pela Casa Espírita, que nos recebe com tanto carinho, que nos acolhe e onde podemos, Jesus, meditar nas suas palavras e tentar todos os dias praticar tudo o que nos ensinou, num esforço contínuo, tentando, Jesus, vencer a nós mesmos, nossos desafios, tentando perdoar aqueles que por acaso faltaram conosco, mas também, Jesus, pedindo nosso perdão àqueles com quem faltamos. Na tua mensagem linda, Senhor, que foi a tua existência na terra,
Ainda somos pequenos aprendizes, mas todos os dias, Jesus, contamos com a tua ajuda para que todo esse esforço, Senhor, no final de cada dia, a gente possa ser grato e também, Jesus, dormir com satisfação para entender que somos aprendizes, mas que precisamos nos esforçar nessa caminhada. Obrigada, Senhor, pela presença do Jorge, que vai fazer a palestra hoje, que ele possa ser iluminado por Ti, pelos amigos espirituais, com as Suas palavras. Gratidão a todos que estão presentes, gratidão a todos que estão assistindo pela internet, e que possamos, então, vibrar em paz e amor por Jesus. Graças a Deus. Então, Ana já falou que é o nosso amigo Jorge que vai fazer a palestra. Então, para quem está vindo à casa há pouco tempo, não se assuste a nossa informalidade. A gente é assim porque a gente se sente em casa mesmo, tá? E vamos manter isso, tá? O indivíduo que espera chegar num centro espírita e encontrar um silêncio, todo mundo meditando, aqui não vai achar. A gente ainda é muito bagunceiro, a gente ainda não está nesse nível. Mas a gente se sente em casa, é por isso que a gente é tão informal. E eu falo com muita alegria, com muito prazer de estar aqui com o Jorge. Jorge foi um dos indivíduos mais responsáveis pela minha permanência em Curitiba, quando cheguei aqui. E porque ele me fez me sentir em casa. Então, que ele se sinta... Quer dizer, ele já está em casa, mas que vocês se sintam em casa com o bate-papo com o Jorge. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Que Jesus consiga dar o discernimento a mim, de que eu possa falar de maneira que todos possam compreender. Hoje eu escolhi um tema chamado atualidade. A hora que eu começar a sair fora da atualidade, vocês me chamem de volta, porque é muito fácil. Se nós formos falar de atualidade, primeira coisa que vem para nós, esteve tomando conta de rádio e TV por um longo tempo, agora 2 anos, 3 anos aí, que é a pandemia. Nos pegou aí de surpresa, ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, e de repente nós fomos atingidos por ela. Mas, se nós formos ver que a Terra, criada lá no passado, quando ela foi criada, ela já começou a evoluir. No minuto 1 ela já estava evoluindo. E a evolução é constante. A evolução vai passando sempre. Mas em alguns momentos, essa evolução ela acelera. E daí nós demos a essa aceleração de transição planetária. E por que ela apareceu aqui agora? Porque ela faz parte da evolução do mundo. Ela faz parte de nossa evolução. Ela está aqui por causa disso. Porque é uma evolução que todos nós estamos sujeitos, inclusive o nosso mundo. Agora, ela traz para nós um ensinamento muito forte. Mas nós estamos tendo dificuldade de assimilar o que está sendo nos trazido como ensinamento. Nós não conseguimos descobrir ainda o que é que veio para nós aprendermos. Primeiro, quando se fala em transição planetária, o que vem primeiro na mente? O mundo vai se chacoalhar, vai ter terremoto, maremoto. Não é isso muitas vezes que vem na cabeça? E ele está acontecendo. Ele acontece, o mundo está se transformando também dessa maneira. Mas veio algo invisível e que fez o trabalho
muito grande nessa nossa evolução. A gente pode achar que não, mas nós já estamos aprendendo com isso. Por quê? Vejamos o seguinte: como é que era a vida lá no passado? As famílias viviam agrupadas, próximas, não era? Se trabalhava na roça, o pai levantava de manhã cedo, normalmente o filho ia, a filha ia levar comida, estavam convivendo todos em grupos. Mas, com o tempo, as necessidades maiores foram surgindo. E daí nós começamos a dispersar para a cidade, procurar para os filhos algum local para estudar. E assim os filhos foram saindo. Lá eles casaram, constituíram família na cidade. O pai saía para trabalhar, em busca do sustento. Dali a pouco aumentou ainda mais as necessidades. A mãe saiu de casa para trabalhar. De repente o filho estava passando meio-dia na escola. Dali a pouco ele estava passando um dia. Passava o dia todo em casa. De repente aparece a pandemia, bagunça com tudo isso. O trabalho que se foi buscar lá fora veio para dentro de casa. Tudo aquele trajetória que a gente fez voltou ao zero. Alguma coisa a gente não aprendeu nessa jornada. De repente, eu tive que dividir com meu filho o meu espaço. Tive que dividir com ele o meu computador. A esposa teve que conviver com o filho, com o marido e mais o trabalho dentro de casa. Não foi fácil. Pode ter certeza que a gente viu por aí muitas pessoas falando: olha, acho que eu não vou conseguir. E a gente achou o mundo bagunçado. Vocês não concordam? O mundo virou uma bagunça, é isso? Será? Bilhões de anos atrás, reuniu-se no universo um grupo de espíritos chamados crísticos. E ali eles levaram para que um desses espíritos fosse responsável pela construção de um planeta. Ele seria o construtor e o governador. Ele seria o responsável por esse planeta. E ele aceitou a incumbência. Se acercou de espíritos que tinham grandes capacidades, grandes arquitetos, grandes químicos, os melhores físicos que existiam no universo, melhor paisagista, melhor jardineiro, o melhor geneticista, tudo ficou em torno dele. Cada um exercendo o seu serviço na sua especialidade, porque cada um deles era especialista naquilo que conhecia. Só que tinha um detalhe. Sempre que precisavam de alguma resolução, eles se dirigiam a esse espírito que assumiu a liderança, a coordenação. Por quê? Porque ele já sabia tudo que aqueles especialistas que estavam ali já era de conhecimento dele. Vocês imaginam qual a grandeza desse espírito? Passou-se algum tempo, ele reencarnou nesse planeta, trouxe a esse planeta um roteiro, uma diretriz, um ensinamento para que as pessoas conseguissem viver melhor. E
Esse espírito não é amador. Esse espírito, ele já fez transições em outros planetas. E é esse espírito que hoje coordena a transição planetária na Terra, que se chama Jesus. Vocês acham, então, que um espírito dessa grandeza deixaria que virasse bagunça? Vocês acham que tudo isso está ao acaso? Tudo segue o caminho que deve seguir. Nós é que deixamos de fazer a nossa parte. Esse é que é o problema. Mas a diretriz, as linhas, são as mais corretas possíveis. As que nós precisamos, as que nós necessitamos, estão aí. Então, não existe bagunça. Existe para nós a necessidade de aprender essa mensagem que é trazida até nós. Para cada um de nós, para cada um, a mensagem pode ser diferente, porque é a mensagem que nós precisamos. O que a gente precisa é parar um instantinho e meditar. Qual é o ensinamento que está vindo para mim? Dentro de todo esse movimento, toda essa agitação que houve, algumas doenças, chamadas doenças da alma, algumas, teve um aumento muito grande. Dentre elas, uma é a ansiedade. Alguém aqui, por um acaso, se acha ansioso? É ansioso? Todos nós temos um pouco de ansiedade. E por quê? Por que a gente é ansioso? Aonde que nos leva a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. Não no tempo da natureza, não ao tempo que precisa acontecer. As coisas têm que acontecer da maneira que eu quero. Se não acontece, eu fico com uma agonia muito grande. O problema da ansiedade é essa agonia, né? Ela nos perturba tanto que a gente não consegue ser feliz por causa dessa ansiedade. E ela é tão grande assim no nosso dia a dia, que a gente para diante do portão de casa, aperta o controle para ele abrir, escuta o barulho do celular, você já aquela eternidade de 30 segundos que vai levantar o portão, eu tenho que ver a mensagem que veio aqui. A ansiedade é tão grande que eu estou dirigindo, escuto o barulho do celular, eu já... quem será? O que está precisando? Sabe? Então, de repente, a gente começa a fazer 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Como é que era algum tempo atrás? Como é que as coisas aconteciam? Era dessa maneira? A internet, uma coisa brilhante. Ela veio para auxiliar o homem. E a internet em si, ela não é nem positiva e nem negativa. Quem a torna positiva ou negativa somos nós, os usuários. Nós fazemos o uso da maneira que nós queremos. Mas ela veio para nos auxiliar. Veio para que a gente tivesse até um tempinho a mais, né? E o que acontece? O que antes se resolvia em 3 dias, hoje se resolve em 1 hora. Em 30 minutos. E a vida vai nos atropelando.
E nós vamos ficando ainda mais ansiosos. E é tão interessante, uma historinha que aconteceu comigo. Eu fui para a Araucária, tinha um compromisso às 8 horas da noite, numa casa espírita, que eu ia fazer uma palestra. Coloquei no Waze, conheço de olhos fechados, já fui lá várias vezes. Mas eu coloquei no Waze, estou dirigindo, opa, aqui é a primeira entrada. Olhei, não, ele está me mandando reto, vou entrar, então é na segunda. E vou. E cuidando do Waze. De repente, mas passou a segunda entrada. Olhei, o Waze travado. Nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu. Voltei, coloquei de volta, entrei para uns desvios que tinha ali, que eu conhecia, entrei por ali, tá? Avisei, eu estou com um probleminha aqui, eu vou chegar uns 3 ou 4 minutos atrasado. E pá. Chego em Araucária. Em Araucária tem um sinaleiro, em que, além das luzes, tem um reloginho do lado que marca os segundos. Cheguei, ficou vermelho o sinal e começou lá. 30, 29, 28. Poxa vida, como não passa 30 segundos? Vocês já perceberam o quanto é difícil quando a gente está ansioso? Mas a gente vive falando. Eu não tenho tempo para nada. O mundo está muito rápido. Ontem era segunda, hoje já é domingo e amanhã já é segunda de novo. E como passa rápido o tempo. E a gente não se percebe que isso tudo vem da nossa ânsia de termos tudo conforme nós queremos. Nós queremos chegar no horário, mas saímos 5 minutos mais tarde. E daí ficamos sofrendo no trânsito. É mais ou menos isso que acontece. Então, a melhor coisa que tem para a ansiedade é a gente se programar. Porque o que acontece? Eu me programo, faço a minha parte. Os percalços da vida podem fazer com que seja diferente. Mas a minha parte eu faço. Se eu faço a minha parte, estou com a consciência tranquila, o que advém depois eu consigo absorver. Um outro lado que acontece bastante agora, com essa tal dessa, digamos assim, confusão do planeta, é a procura que nós temos feito agora pela solidão, que é uma outra doença da alma que nos aflige e muito. Nos aflige de maneira muito grande. E a gente não percebe o quanto isso, além de nos ser perturbador, é negativo em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos seres gregários, nós fomos construídos, criados para vivermos em grupo, para a gente trocar conhecimentos, trocar amor, afeto, experiência. É justamente no contato com as pessoas que a gente evolui, que a gente cresce. Vocês já perceberam isso? Que nossa evolução se dá pelo contato com as pessoas? Eu acredito que a maioria aqui já teve ou terá filhos. Aquele bebê lá de 6 meses, 1 ano, quando você leva a primeira vez para um jardim de infância, o que acontece 6 meses depois? Ele mudou? Ele está diferente? As pessoas falam, nossa, como ele evoluiu, a escola é muito boa, ele evoluiu bastante. Mas esse contato com os amiguinhos, esse contato com as pessoas diferentes, essa diversidade de opiniões
faz com que a gente cresça, que a gente dê um passo à frente. Quando eu me coloco na solidão, quando eu me afasto, eu impeço que isso aconteça. No início, é cômodo. Porque vocês já perceberam que toda e qualquer relação que a gente tenha de amizade, de pai e filho, mãe e filha, irmãos, marido e esposa, esposa e marido, ela requer cuidados. Aquele amigo que a gente escolheu como irmão, ele requer cuidado, vocês já perceberam? E todo o cuidado que a gente tem que despender leva a que a gente tenha que gastar energia. A gente tem que nos colocarmos nessa entrega. E muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso. E a gente se fecha. E a gente se torna solitário. A gente se torna solitário no meio da multidão. Pior ainda. A gente se torna solitário dentro de nossos lares. Porque é muito mais fácil a gente desistir do que persistir. É muito mais fácil desistir. E a solidão nos leva sempre após aquele período inicial que parece confortável, a novamente agonia. Nos leva a não ser feliz novamente. Não existe pessoa, por mais que ela fale que ela é feliz sozinha, ela não consegue. O pior de tudo, que essas doenças da alma, ela nos leva a um ponto de interrogação muito grande, que é a depressão. Isso está se tornando comum, que se a gente for perguntar aqui agora para cada um de vocês, possivelmente cada um conheça alguém que esteve, ou pelos sintomas será depressivo. Está se tornando assim uma coisa extremamente comum. Está sendo assim muito rápido que isso venha acontecer. Um dos problemas, além dos problemas físicos que se tem, ou do problema que a depressão causa, que leva também a problemas físicos e psíquicos, problemas mentais. Nós temos aí um caminho que é a gente olhar para os problemas como sendo os maiores problemas do mundo. Os problemas insolúveis acontecem comigo. Além dos problemas químicos que ocorrem no cérebro, a gente passa a ter essa sensação. Meu problema não tem solução. E aí a gente vai se fechando, a gente vai largando tudo. Às vezes a gente larga porque a gente não gosta daquilo que a gente faz. E a gente vai deixando tudo e vai se fechando dentro de si mesmo. E quando percebe, a doença tomou conta. A doença avassaladora, trazendo transtornos em que a gente não tem coragem de fazer nada, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar no quarto escuro e que ninguém venha nem próximo, nem apareça. E assim, temos uma historinha de num interior, numa cidadezinha do interior, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Tem um psiquiatra já conhecido na comunidade, já com uma certa
um certo conhecimento de todo mundo, considerado por todos como um excelente psiquiatra. É chamado pela família para atender um dos membros dessa família que estava em depressão. Mas, como sempre, a família não querendo que ninguém saiba, cidade pequena, chamou um psiquiatra. Psiquiatra cuida, se você for ver, para muitos psiquiatra cuida do quê? De louco. E nós não queremos isso. Essa era a ideia. Chamaram o psiquiatra e ele chegou e falou, sim, é para mim não falar? Não. Então eu vou embora. Ou vocês aceitam que eu sou o psiquiatra, ou senão eu vou embora. Relutante, eles falaram, não, tá certo, então pode cuidar dela. E ele fala, então, amanhã eu vou fazer uma visita. Amanhã eu estarei lá, 8 horas da manhã. Beleza. 8 horas da manhã, do dia seguinte, ele está lá na casa, pede para ver a enferma, entra no quarto, ela está lá com luz apagada, a cortina fechada, deitada na cama. Doutor, o que o senhor vai dar para mim tomar? Ele conversou um pouquinho e falou, olha, eu posso dar uma olhada na sua casa? Sim, pode, mas o que o senhor vai me dar para mim tomar? Ele falou, não vou dar nada. Por enquanto eu não vou receitar nada. E foi andando na casa, uma casa com cores cinzas, cores escuras, próprio daquele que tem depressão. E vai andando nos cômodos, passa numa sala. Sobre a mesa existe uma daquelas fruteiras onde o pessoal coloca a fruta. Só que em vez de fruta estava cheio de telegramas fechados. Ele olhou aquilo, andou por toda a casa, tá? Foi lá, se despediu, falou, estou indo, já olhei sua casa, tá? Estou indo, até logo, até. E a enferma, mas doutor, o que o senhor vai me dar para me tomar? Nada, não vou dar nada para você. Nesse giro que ele fez pela casa, tinha no fundo um jardim de inverno, onde estavam cultivados violetas. Estava cheio de violetas aquele jardim. E a pessoa que acompanhou ele falou, olha, é o único lugar que ela 2 vezes por semana levanta e vem molhar, é as violetas. A única coisa que ela cuida é das violetas. Ele foi embora. Avisou a família, falou, daqui 15 dias eu volto. Mas o senhor... Não, daqui 15 dias eu volto, foi embora. 15 dias depois, voltou na casa. Chegou, foi conversar com ela. Falou, olha, olhei sua casa, vi tudo, tá ótimo, muito bonita, tá. Mas eu achei sobre a mesa na sala uma fruteira cheia de telegramas que não foram abertos. O que é esses telegramas? Não, isso aí é o pessoal que me convida para festa, para jantares e tudo, mas eu não tenho interesse, eu nem abro. Fala, mas isso de sua parte é muita falta de educação. O carinho que eles tiveram para com a senhora, e a senhora não retribui nada, nem abre o que eles mandaram. A senhora precisa ser mais educada. A partir de agora, cada telegrama, cada convite que a senhora receber, a senhora agradeça mandando um vaso de violeta. A senhora vai demonstrar sua educação e vai mostrar para eles o quanto a senhora gosta deles. A senhora faz isso? Faço. E assim foi. Saiu, encontrou a família e falaram, olha, o que ela precisa agora é receber convite para tudo. Para ir almoçar no sábado, para ir jantar no sábado, para ir almoçar no domingo, para qualquer coisa. Convide-a. Mande um convite, venham convidá-la. Dê um jeito, convide ela para fazer alguma coisa. E dito e feito. Começaram a chover telegramas com convite. Para almoço, para festa, para batizado, para casamento. Mas ela não ia. Mas ela abria o telegrama, lia, pegava um vaso de violeta e mandava entregar. Com o tempo, com o passar do tempo,
60 dias depois, começou a diminuir tanto as violetas que ela precisou ir mais vezes no jardim de inverno para cultivar as violetas, porque ela tinha que mandar para quem convidasse, para quem a convidasse. 15 dias depois, acabou os fertilizantes, ela teve que sair, ir no mercado comprar fertilizantes para as violetas. E assim foi se propagando. Pouco tempo depois, ela estava praticamente curada. A questão é, o que aconteceu que a vida dela mudou? O que aconteceu? Ela passou a fazer aquilo que gostava, cuidar das violetas. Nós precisamos olhar para dentro de nós e descobrirmos o que a gente gosta de cultivar. Isso vai ser importantíssimo na nossa jornada, na nossa caminhada. Vamos descobrir daquilo que a gente gosta. Não vamos achar que os meus problemas são os maiores problemas do mundo. O único que tem problema no mundo sou eu. Todos nós teremos problemas. Todos nós, muitas vezes, fazemos o que não gostamos. Mas de algumas coisas a gente gosta. E a isso a gente precisa cultivar. Precisamos ter atenção a isso. Além disso, no Livro dos Espíritos, na questão 525, exerce o espírito alguma influência nos acontecimentos da vida? Nesta questão. A todas as vezes que a gente se depara com alguma desses problemas que nos afligem a alma, nós nos tornamos propício para que essa influência dos espíritos seja a mais negativa possível. Então, nós estarmos atentos, nós estarmos posicionados para evitar que isso aconteça, vamos fazer então aquilo que a gente gosta. Vamos ver o que a gente gosta de cultivar e vamos fazer. Isso faz com que nós criamos para nós uma nova psicosfera, nos favorecendo muito. Agora a gente vai colocar uma musiquinha para a gente tomar uma atenção e depois a gente vem falar sobre ela. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse
Ivan Lins e Vitor Martins estavam inspirados quando aconteceu essa música. Vocês acham que depende de nós? O que vocês acham? Por que depende de nós? Onde é que está a configuração de que depende de nós? De que maneira que eu posso interferir? Como é que eu posso fazer? Foi pedido para Emmanuel que nos trouxesse o que é ensinado no mundo espiritual. E ele até nos alertou, é uma cartilha que lá é passado oralmente e que se estuda aqueles que vão reencarnar. É um livrinho pequeno, mas com uma mensagem tão grandiosa que a gente não imagina o tamanho. Emmanuel, Pensamento e Vida. Ele nos fala, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. O que é pensamento? Para os espíritos, o pensamento é algo palpável, é o tipo de um fluido que jorra dos espíritos que nem água numa cachoeira. Mas o que é esse pensamento? Emmanuel nos define que o pensamento, ele não é só o intelecto, não é só o nosso conhecimento, não é só naquilo que a gente acredita. O pensamento tem junto também todas as nossas emoções. O pensamento, ele se constitui de nossas emoções e de nosso intelecto. A hora que eu, estudando, vi isso, eu lembrei. Acredito que alguém aqui possa ter lembrado, lá do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Cristo Consolador. O Espírito da Verdade nos traz: Espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. Opa! Então agora eu entendi o que ele estava falando lá. É o nosso pensamento, que se constitui de tudo aquilo que a gente sente, de tudo aquilo que nós conhecemos. Esse é o pensamento segundo Emmanuel. O pensamento em si, ele é uma energia magnética. Ele tanto atrai quanto repele. Então vocês imaginam a força que tem esse pensamento. E esse pensamento é a nossa essência, né? Porque nós repelimos e trazemos próximos de nós conforme nós pensamos. Eu já vi falar alguma coisa? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem é que a gente atrai para nós? Como é que a gente atrai alguém? Que energia é essa que atrai alguém para nós? É o nosso pensamento. Agora, a gente sabe da importância desse pensamento e a gente pode mudá-lo. Nós podemos, como vocês mesmos, todo mundo fez sim com a cabeça, que depende de nós, nós podemos mudar muitas coisas, mudando nossa maneira de pensar.
Essa é uma das maneiras que a gente cresce, que a gente evolui. Muitas vezes a gente vê pessoas que ficam recalcitrando no mesmo erro. A gente vê na literatura pessoas que vão e vêm, criam padrões mentais e não mudam. Humberto de Campos nos traz uma história. Eu vou contar só um pedacinho dela para ilustrar a nossa jornada, a nossa maneira de a gente tentar mudar um pouco. Existia uma fazenda, vamos localizar ela, a divisa de Curitiba com São José dos Pinhais. Tem uma fazenda ali, dividida por um rio. Do lado de cá, uma família curitibana. Do lado de lá, uma família lá de São José dos Pinhais. Nasce uma criança na família de Curitiba, muito esperta, muito vivaz, cresce, chega aos 18 anos, vai para a beira do rio. Chega na beira do rio, uma cerca. Essa cerca está errada. As nossas terras vai para além do rio. E o que ele faz? Muda a cerca para o outro lado do rio. A outra família se revolta. Existe uma briga entre famílias, tiroteio. E ele mata. E ele morre com um tiro. Desencarna, vai para o mundo espiritual. Chega lá, o mundo espiritual reúne todo mundo da família de novo, conversa com todo mundo e fala, bom, para nós resolvermos o problema agora, quem nasceu em Curitiba vai nascer em São José dos Pinhais. Quem nasceu em São José dos Pinhais vai nascer em Curitiba. Nasce uma criança na família de São José dos Pinhais. E muito bem, vai indo. Chega aos 18 anos, ela vai para o rio, chega lá, encontra a cerca do lado de São José dos Pinhais. Ele olha para a cerca e fala, essa cerca está errada. A nossa terra vai para o outro lado do rio. E muda a cerca. O que acontece? Nova briga de família, novas discussões, novo tiroteio, e ele mata e morre com um tiro. Vai para o mundo espiritual, chega lá, os espíritos reúnem todo mundo e falam, e agora? Perdeu-se 200 anos de encarnação aí. Quanto tempo perdido? Nós vamos voltar para lá. E assim a história sucede. Humberto de Campos não dá o resultado. Ele continua a história, mas não se tem resultado de como acabou isso tudo. Mas o ensinamento para nós é o seguinte. Ele viveu a experiência por várias vezes. Só que ele não aprendeu nada com a experiência. Mesmo vivenciando por 2 encarnações, e ele não conseguiu aprender. E assim nós temos que analisarmos se diante dessas dificuldades que aparecem em nossa frente, que a gente acha que são as maiores no mundo, não são aquelas dificuldades principais que nos trazem aquele ensinamento que nós precisamos.
Nós vamos precisar viver a experiência aqui, vamos, mas não vamos viver em vão. Vamos aproveitá-la. Eu agradeço a vocês aí pela paciência que vocês tiveram de me escutar aí por quase 50 minutos. Agradeço a casa pela oportunidade que ela nos dá de trabalhar e que eu sempre falo, toda e qualquer palestra, quem mais precisa é o palestrante. Obrigado, boa noite.